Band News FM chegando na maioridade, pessoas marcantes sempre em contato com a rádio, ouvintes que também fazem parte de um serviço público essencial, que é o trânsito, estradas, previsão do tempo e quando chove. Curiosamente, hoje a gente está gravando aqui e chovendo na cidade. Estou com o Alexandre Kardeman, que é um dos precursores do Centro de Operações Rio, hoje coordenador de inovação. Quanta novidade que teve nesse equipamento, que foi o primeiro inaugurado para a Olimpíada 2016, desde 2010 funcionando para integrar todos os cargos e também as funcionalidades, né? Defesa Civil, Conlurb, Sete Rio, Corpo de Bombeiros. É um trabalho que tem muitas câmeras, não só para trânsito. A gente vai falar de radar, mas vai falar de relação com a Band News FM. Você que é sempre um ouvinte a caminho do trabalho, sempre participando com a gente. É uma honra recebê-lo aqui nesse momento especial para a gente, os 18 anos da emissora. Kardeman. Bom dia, Mário. Bom dia aí aos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. A gente faz um trabalho aí de integrado. É importantíssimo a Band, que começou lá atrás como fundadora lá do Centro de Operações. Marcos Lacerda foi a primeira pessoa a sentar dentro da sala de controle do Centro de Operações. E essa relação ela é fundamental, porque a imprensa tem que dar ouvidos à população. Então, a população precisa saber das coisas, sabe das coisas muito mais rápido e informa para a gente. E a gente, a partir da Band News, a gente recebe essa informação e tenta solucionar os problemas que está se passando pelo cidadão. Tem gente que às vezes nem entende essa relação, como você destacou, porque a gente foi lá para o Centro de Operações, se instalou antes mesmo da colocação de uma sala de imprensa, junto com os operadores, claro, respeitando lá os limites, mas para conhecer esse trabalho e para fazer um trânsito de lá, acompanhar de perto as câmeras. Hoje são mais de 2.500 e tem projeção de mais câmeras sendo instaladas, né, Carmen? É isso, Mário. Então, é isso mesmo, a relação... desde o começo, o prefeito Eduardo Paes, ele falou sobre isso, de que queria imprensa lá dentro, não para vigiar o nosso trabalho, ou para dizer, mas para poder fazer essa disseminação da informação. É fundamental que, quando a informação chega, ela precisa ser rapidamente distribuída para o ouvinte, ou para a população. E a imprensa tem esse papel muito, muito forte. E a Band foi a primeira a sentar ali, entender isso e fazer essa parceria. Hoje temos várias outras rádios também trabalhando dentro do Centro de Operações. Uma parceria que teve alguns momentos conturbados, turbulentos, porque o ouvinte reclama, a gente vai lá e cobra. Mas isso acho que faz parte, né? E o próprio servidor público tem que entender isso. Tanto é que o nosso saudoso Ricardo Boechat, hoje, a sala de imprensa é batizada com o nome dele, que não aliviava não, né, Carda? É verdade. Não, isso é uma relação que tem que ser assim, é profissional. A gente sabe disso e quando essa reclamação acontece, a gente também faz um trabalho de pensar o que está acontecendo e poder melhorar. Mas nunca nessa relação não há algo de pano quente ou alguma coisa. A gente sempre recebe esses problemas, a Band sempre teve esse papel de cobrar a gente e a gente de resolver os problemas. Isso faz com que você cresça. Por quê? Porque a gente começa a ter a chegada do ouvinte muito próximo da gente através desse meio que é o meio de comunicação, que é a Band News. Eu posso até falar com particularidade que eu abro a rádio de madrugada. Então, muitas vezes, a gente recebe mensagens no WhatsApp, algum acidente, algo que a gente entra em contato com o Centro de Operações e há uma resposta até imediata para poder divulgar e atuação muito rápida no Twitter, nas redes sociais. E isso, você hoje, como coordenador de inovação, a evolução disso também foi muito rápida. A agilidade dessa informação. Tem um aplicativo do COR que você sempre destaca bastante. Época do verão, vocês quase não dormem, né? Porque muita chuva, muito problema, sirene disparando. Avisar para os moradores para irem para uma área de segurança, né? É isso. A comunicação hoje é fundamental. E a gente fala muito assim, hoje não adianta você segurar a informação está na mão de cada cidadão. Alguma coisa que acontece em 5 segundos, alguém já mandou um vídeo, alguém já falou no Twitter. Então, essa relação ela foi crescendo muito rápido. E a gente foi entendendo essa comunicação. E isso que é o mais importante. O Centro de Operações ele está ali 24 horas, 7 dias por semana, o tempo todo olhando para a cidade. Isso é fundamental, por quê? Porque a gente está ali
resolvendo os problemas do cidadão que às vezes está dormindo. E para quando ele acordar, aquilo ali já está resolvido. E por isso que o tempo todo a gente está falando, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente está mandando notícia. Quando tem um problema, a gente avisa, Ponte Rio-Niterói está parada. Isso é muito rápido, porque vocês disseminam essa informação muito rápida e a pessoa que está ali, ela pode tomar outro caminho ou tomar uma outra decisão. Pois é, e hoje, inclusive nessa semana, a gente teve um exemplo que não é só com decisão de chuva, com relação a trânsito, aos problemas dos sinais que são frequentes, todo dia a gente está batendo lá no centro de operações, que aí faz o contato com a Sete Rio, né, com os serviços que fazem os reparos, mas também com relação à violência. Porque a gente teve a pichação na estátua de Princesa Isabel, a câmera do COR pegou e no dia seguinte o pichador foi preso, né? Isso aí foi divulgado agora nas redes sociais. Um trabalho lá do Centro de Operações, com o Belchior, Marcos Belchior, que é o coordenador-chefe executivo hoje, e foi um trabalho muito, muito presente. A gente estava lá, está olhando, está tentando botar mais câmeras exatamente para poder olhar melhor a cidade como um todo. Já tem muito mais câmera agora em Campo Grande, na Zona Oeste, na Pavuna. Então, o prefeito pediu para democratizar essas câmeras. Tinha muito concentrado na Zona Sul, hoje está na cidade inteira. Então, é isso. A gente tem aí uma grande gama hoje de tecnologia para poder aportar, para poder enxergar a cidade e poder dar resultados para o cidadão. Agora, por falar em cidadão, o cidadão Alexandre Kardeman, como é que começou a sua relação com a Band News, já que a gente é de 2005? O COR, o Centro de Operações Rio, é de 2010. Você começou a ouvir a emissora no trabalho? Tinha alguém que você já gostava bastante e depois acabou aproximando com essa relação trabalho também aqui com a Band News FM, essa proximidade? Então, sempre que eu ia de carro, eu ouvia a Band News, eu sempre ouvi desde o começo, uma rádio que me tocava mesmo. E quando chegou em 2010 e que teve essa relação, final de 2010, quando inaugurou o Centro de Operações, a gente começou a ter essa relação de relacionamento de informação. E sempre que eu saía para o trabalho, eu ligava a Band, botava lá, antigamente não era 90.3, mas eu botava lá e a gente ouvia e às vezes falava, está acontecendo isso. Eu pegava, ligava para o Centro de Operações, falava, olha, está acontecendo isso, eu ouvi lá na Band, o Mário Dias está aí falando, ou o Marcos Lacerda. Então, essa relação foi crescendo e a gente foi entendendo esse trabalho em sincronizar, esse trabalho que é fundamental, que é vocês informando e a gente prestando serviço. Pois é, o Kardeman, para quem não conhece, ele acorda muito cedo, então já tem esse hábito. Então ele vindo para o centro, você morava na Barra na época, Recreio, né? Isso. No Recreio, na Zona Oeste. Então ele já acompanhava a gente falava alguma coisa, um ouvinte mandava uma mensagem no WhatsApp, ele já ia responder, passava para o COR, para o Centro de Operações, para a equipe que estava trabalhando. Então, assim, essa relação acabou se aproximando muito porque você chegava cedo, quando não dormia lá, porque tem até um quartinho lá no Centro de Operações na época do verão. O prefeito também fica lá, tem uma suíte lá para o Eduardo Paz, né? Tem. Ele tem lá, às vezes ele ocupa lá, tem lá o quarto para ele dormir quando tem que virar, quando tem chuva. Mas é isso, é a relação de trabalho. O Eduardo sempre trabalhou assim e cobra da gente que a gente esteja 24 horas olhando a cidade e a gente vai para casa e está ali o WhatsApp tocando. Hoje a comunicação é assim, né? Você está o tempo todo olhando o celular e sabendo o que está acontecendo. Tem 50 mil grupos, mas é isso, a gente tem feito esse trabalho. E é engraçado porque tem algumas passagens com a Band que é muito legal. Uma vez, eu me lembro que eu acho que foi o próprio Rodolfo, ele me ligou e falou, Kardeman, está chovendo peixe. Eu falei, chovendo peixe? Cara, tem uns carros sendo quebrando o vidro ali na Oswaldo Cruz. E, cara, eu falei, mas como é que pode peixe caindo lá do céu, né? E aí a gente foi olhar e foi ver, e aí eram pelicanos que estavam saindo da Baía de Guanabara e atravessando para Botafogo pela Oswaldo Cruz, com peixes grandes, e caía e batia em cima do carro. Então, são coisas assim que só acontecem no Rio de Janeiro, né? E aí para você saber tem que pegar a câmera, voltar a fita, entre aspas, né? Para poder acompanhar. Nesse caso a gente foi até lá para entender. Para ver, né? Mas é isso, tem muitas coisas, né? No próprio Boechat, que
que sempre batia, que sempre reclamava, aí fala, pô, ele reclama, mas é bom, porque esse reclamar é o crescimento de serviços. A gente sempre que vê uma reclamação de qualquer emissora, a gente entende que aquilo ali é um crescimento, tem que ser olhado como oportunidade e não como um problema que a gente tem que falar mal da imprensa. É isso. A gente entende como uma oportunidade. Você falou que escuta a rádio desde antigamente, quando não era 90.3 FM, era 94.9, Band News Fluminense FM, e a gente já tinha... tudo mudou, né? Com o avanço da tecnologia. Você é um especialista nessa área de inovação, está sempre ali, até mandando para a gente algumas ideias, né? Para a gente ver como é que vai ser, até porque a gente tem uma audiência que... taxista, o motorista, quem está em deslocamento, são pessoas que precisam saber como é que está o trânsito, como é que está a situação do tempo, a previsão. Então, dá para ver que hoje o Centro de Operações Tecnológico, moderninho, como eu costumo dizer, já tem podcast, vocês inauguraram também uma estrutura para poder também divulgar isso nas redes sociais, né? É isso. Foi feito um estúdio agora com uma mesa para podcast, para videocast. A gente está sempre entendendo que a tecnologia tem que ser aportada nos processos e procedimentos. Então, a gente trabalha muito documentação, protocolos, entender as informações que chegam, indicadores, sensores, ajustando, calibrando quando um pluviômetro, um volume vai bater, por exemplo, na Niemeyer. Hoje a gente fecha a Niemeyer, fecha o Alto da Boa Vista. Isso tudo aporta tecnologia, aporta sensores que vão dar informação e, a partir disso, você faz planos de ação. Então, você coloca a Guarda Municipal para ir lá e posicionar para que possa fechar depois. Então, existe aí um aporte de tecnologia e inovação. E é isso que a gente tem procurado fazer dentro do Centro de Operações. Pensar fora da caixa, pensar o que vem amanhã. Agora, esses protocolos, eles são preventivos, nem sempre assertivos, mas dá uma ideia do que pode acontecer. Por exemplo, a cidade entra em estágio de atenção, de mobilização, tem uma previsão de chuva muito forte, às vezes acaba não acontecendo. Mas até o próprio Eduardo Paes brinca que ele já fez um alerta uma vez, acabou não caindo, ele virou meme e tudo. Agora, é melhor você se prevenir do que acontecer e deixar despreparado. Inclusive, o Centro de Operações esse ano, ele recebeu o governo de São Paulo depois daquela chuva terrível no litoral paulista que pegou todos de surpresa, foi uma tragédia por lá, né? Então, isso é fundamental, a gente entender isso. É importante a gente pensar que eu preciso avisar, mesmo que não aconteça. Isso acontece no mundo inteiro. Às vezes tem furacão que vai passar pelos Estados Unidos, por várias cidades, e não acontece, o cara sai de casa. Ele fecha a sua casa, vai embora e não acontece nada. E a gente tem que avisar. E isso é fundamental, porque é uma responsabilidade nossa se eu souber alguma coisa e não comunicar para a população. Então, isso já é o protocolo, tem aí perspectiva, tem uma base técnica que o Alerta Rio diz, vai chover tanto, vai chover forte, é fundamental que você mude estágio e você avise a população. Você sabe que às vezes eu levo cada puxão de orelha de ouvinte, porque eu sempre, quando eu destaco uma informação dessa, eu dou o crédito, porque é o Centro de Operações que tem muito mais base, o sistema Alerta Rio, e às vezes não vem aquela chuva, não vem aquele temporal. Hoje de madrugada mesmo, quando eu saí de casa, estava aquele alerta, a chuva está vindo, deslocamento lentamente da Costa Verde para a Zona Oeste e Zona Sul. Demorou um pouquinho, às vezes acontece, e aí o ouvinte fica naquela, você falou para levar o guarda-chuva, o casaco, a temperatura diminuiu um pouquinho, mas a gente está no Rio de Janeiro, é uma característica também, é montanha, é praia, então tudo isso influi na carga. Então, a gente tem uma característica de um clima subtropical, que às vezes o núcleo de chuva, ele aparece do nada, ele surge, ganha energia e ganha força e começa a chover. É uma coisa que os meteorologistas dizem que é muito difícil de se prever, mas a gente tem trabalhado tentando botar inteligência artificial, tentando botar algumas informações para que melhore essa calibragem de previsão. A própria Niterói comprou um radar agora que a gente vai utilizar. A gente também está vendo aí para botar um radar, mais um radar na cidade. Isso tudo vai fazer com que essas informações a gente consiga ter uma previsão melhor. Espero que no futuro a gente acerte muito mais e as pessoas tenham a certeza de que
Nesse verão já deu para notar que a estratégia que foi feita minimizou os impactos da chuva, né? O protocolo de fechamento da Grajaú Jacarepaguá, que fica um sabão quando chove, a própria Niemeyer com as obras de contenção. A gente não teve um verão tão tenso. Claro que algumas ocorrências, tem lugares crônicos de problemas na Zona Oeste, Guaratiba, que é um ponto muito sensível, mas já melhorou um pouco, né, com relação aos problemas, né? Então, é isso. A gente vem criando protocolos, a gente vem entendendo mais tecnicamente cada ponto da cidade e com isso a gente vai melhorando o plano de ação e vai informando. E aí, através de vocês, essas informações vão chegando no cidadão. Essa comunicação de vocês, numa hora de crise, ela é fundamental. Ela é super importante, porque a gente consegue chegar no cidadão. E o cidadão tem que acreditar de que quando a gente fala alguma coisa dessa, é porque existe um risco. E quando existe risco, é melhor para ele se prevenir. Alexandre Cardema, quantas e quantas vezes eu já te acordei de madrugada, o pessoal da noite, em temporais, início de ano, quando acontece esse tipo de coisa. Eu me lembro de uma passagem, se você quiser também destacar, você estava no meio de um engarrafamento de um bolsão d'água também, indo para o centro de operações, durante uma chuva, um temporal danado, um verão desse, não sei se foi ano passado ou retrasado. A gente às vezes é chato, né? Não, eu acho que é isso. Eu morava no Recreio, então eu perdi 1 hora e era desesperador, porque a gente começava uma chuva que não estava prevista, eu saía do Recreio desesperado e demorava 1 hora, tinha vários bolsões, eu ia falando, ia avisando, e aí a Ascom do Centro de Operações avisava vocês, mas é desesperador. Você imagina, assim, 3 horas, 4 horas da manhã, você começa a chover e você tem que estar lá e você tem que correr. E eu morava longe, aí eu me mudei e vim para mais perto para poder estar próximo do centro de operações. Mas é difícil, mas não é chato. Eu acho que é o papel de vocês exatamente poder avisar, porque nem todas as câmeras pegam. E o ouvinte, ele está muito próximo. Ele tá, às vezes o bolsão está na frente da casa dele, ele está sofrendo. Então, essa informação ela é fundamental, porque não é só uma informação simples, é a emoção do cara, o que o cara está passando, que vocês transmitem com aquela emoção para que a gente possa resolver. Então, às vezes, a emergência e a urgência é através do tom que vocês passaram para a gente. Pois é. A gente está se aproximando aqui do final, um papo de 18 minutos, por conta da maioridade da rádio, 18 anos. Eu já morei em Niterói, já fiquei preso em engarrafamento, já passei por todo esse sufoco, agora estou morando um pouquinho mais perto, estou pertinho aqui da Band News FM, estou em casa. Eu queria que você, nessa reta final, falasse um pouco aí, deixasse um recado, né, ou algo que você queira falar dessa relação com a Band News FM. Não, eu queria dar parabéns para os 18 anos, para todos que trabalham aqui dentro. Eu sei qual é a luta de vocês para poder botar a rádio funcionando, para o ouvinte poder ter a melhor informação. O Briggs que fica apurando, o Marcos Lacerda que trabalha aí na direção, você que 5 horas da manhã está lá perguntando alguma coisa, vai chover, ou teve alguma coisa. E é engraçado que às vezes a Band, a Ágata ou você me fala assim, e aí, o que está acontecendo? Às vezes eu não sei. Aí eu falo, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Aí ligo para o Centro de Operações, pergunto, começa a questionar para poder dar uma resposta. Então, eu acho que começou há mais de 12 anos a nossa relação, vocês dentro do Centro de Operações, isso continuou e foi uma coisa assertiva. Eu acho que olhar para frente e dizer que isso teve sucesso, várias cidades internacionais e nacionais vão para o Centro de Operações visitar e perguntam como é que é essa relação, e falam assim, como é que isso funciona? Como é que vocês estão aqui no meio trabalhando e o pessoal está aqui em cima olhando e falando? Eu falei, olha, a relação é fundamental. Essa relação que foi construída, ela faz com que a própria rádio possa disseminar melhor a informação, ela está dentro vendo aquilo ali acontecer e a gente também recebe muito rápido a informação. Então, é um canal importante, mais um canal que a gente recebe a informação de várias pessoas. Então, eu chamo muito que os teus ouvintes, eles são sensores humanos, eles são um IoT humano, porque eles estão dando essa informação. Então, eles são sensores, eles estão recebendo aquela informação e dando para a gente podendo fazer ação e comunicando e vocês devolvendo como uma comunicação mais
mais assertiva. E o legal é que você também é um ouvinte. Então, Eu sou um um abraço ouvinte. para você. Obrigado. Valeu, Mário.